Boa noite, eu sou a Ariane Afonso. Boa noite, eu sou Luciana Costa. E esse é o Pode Vir. E vamos para os nossos patrocinadores oficiais aqui do Pod, né, Lu? Isso aí. Dr. Rafael Proto e doutora Andressa Proto. A clínica multidisciplinar de endocrinologia e cirurgia plástica aqui de Vinhedo. É isso. E Patrícia Zampieri. A nossa arquiteta, engenheira, designer de interiores, que está há mais de 20 anos no mercado, fazendo obras sensacionais pela cidade, pelo mundo. Chopp Germânia, que não pode faltar aqui na nossa bancada, né, do Pode Vir. Sempre a cerveja dos momentos felizes. E Colégio de Vinhedo. Transformando vidas. O melhor e o maior colégio aqui da nossa cidade. E vamos apresentar o nosso convidado de honra, que é uma honra estar com ele aqui hoje. Vamos, Obrigado. porque hoje o papo vai ser muito legal, né, Ari? Demais, gente. A gente já fez um podcast antes do podcast. Já. Antes de começar o podcast, já foi quase uma consulta aqui. Mas Verdade. temos diversas histórias para contar, não é, Ari? Com E certeza. conhecer, e eu tenho certeza que todo mundo tem alguma dúvida que será sanada nesse podcast. É isso aí. Estamos hoje Certeza. aqui com o Dr. Rodrigo Salles Luz. Obrigado Muito pelo convite. bem-vindo. Seja muito bem-vindo, obrigado. doutor Rodrigo. É uma Obrigado. honra tê-lo aqui no Pra mim Pode também. Vir. Ficamos Ele- muito Muito obrigado. felizes, né, Lu? Muito felizes. Ele é especialista em clínica médica e patologia clínica e tem diversas especializações e vai nos ajudar a entender muitas questões da nossa saúde. É isso. Assim espero também. E nós gostaríamos de saber, primeiramente, sobre a clínica do Dr. Rodrigo Luz. Ok. Né? Quais são as especialidades ali que você atende na sua clínica, doutor? Tá bom. Bom, vamos lá. Vou contar um pouquinho como eu cheguei a ter a minha clínica. Né? Sim. Minha formação, como vocês falaram, eu fiz clínica médica primeiro, fiz patologia. E sempre fui um hábito em conhecimento, em aprendizado. E fui começando a fazer uma série de coisas. E numa dessas boas coisas da vida, eu acabei conhecendo, né, a parte da nutrologia, da nutriendócrina, né? E comecei a ver que isso tinha muito a ver com aquilo que eu acreditava. Eu já tinha um atendimento de clínica, né? Eu fazia parte da clínica médica e comecei a ter esse atendimento que casava com a minha, digamos assim, minha história de vida, né? E aí eu comecei a precisar de um espaço maior. Primeiro eu tive uma clínica na Rua Sabiás e hoje estou com uma clínica ali na Chimboré, perto do Aquário, que é uma clínica bem mais ampla, né? Que eu consigo fazer esse atendimento, que hoje a gente fala de medicina integrativa, mas ela nada mais é do que uma medicina voltada em uma avaliação 360. Então, a gente vai ver o paciente de uma forma mais ampla, né? De modo que é uma medicina que todo médico que tem interesse em avaliar o ser humano, ele poderia estar fazendo bem feito, né? Então, a gente vai avaliar não só a parte fisiológica, a parte bioquímica, a parte comportamental, onde está inserido, a parte espiritual, a parte mental. Então, a gente começa a ver o paciente como um todo, né? Não é só a gente fatiar o paciente, né? E aí, eu precisava de um espaço maior, até porque eu não consigo, por mais que a gente tenha capacidades e cursos e formações, de estar vendo o paciente sozinho. Então, hoje eu tenho um nutricionista que trabalha comigo, né? Eu tenho uma outra profissional, uma biomédica que faz pesquisa de terreno biológico, a gente tem equipamentos, tem tecnologias, então a gente tem outras coisas e a ideia é que a gente comece a crescer para ter outros profissionais que começam a avaliar o paciente de uma forma mais completa, digamos assim, né? Um atendimento multidisciplinar. Multidisciplinar, Né? exatamente. Que bacana, é tudo que a gente Muito precisa. É bom. chegar na clínica do Dr. Rodrigo e Né? uma avaliação Também 360, né? né? Isso mesmo. Eu adorei essa ideia, mas me diz o seguinte, doutor, o que diferencia a abordagem de saúde integrativa da medicina tradicional? Tá. É uma pergunta assim, vamos um dos exemplos, né? Várias coisas acabam diferenciando, mas a medicina tradicional hoje, ela é uma medicina que é um pouco mais focada ainda na doença. Então, é uma medicina que a gente foca assim, o paciente está com pneumonia, vamos tratar a pneumonia. O paciente está com colesterol alto, vamos tratar o colesterol alto, né? A medicina que hoje ela é muito focada em guidelines, em medicina baseada em evidências. Então, coloca todos os pacientes, né, em uma série de parametrizações. Não que isso não tenha o seu valor, tem muito o seu valor. Né? A gente vê estudos, guidelines, eu leio os guidelines. Então, isso tem o seu valor. Né? Quando a gente fala de uma coisa mais integrativa, é uma abordagem um pouco mais individualizada. A gente vai focar um pouco mais em questões de
como ter saúde do que necessariamente como tratar doença. E aí, quando a gente vai falar de como ter saúde, eu preciso avaliar uma série de outras coisas. Eu preciso avaliar por que o paciente chegou naquele estado. A gente vai avaliar um pouco da genética dele, dos hábitos de vida dele. Então, a gente vai focar uma mudança comportamental, né? É uma mudança realmente do estilo de vida, né? Por isso que a gente fala integrativa. Não tem como o paciente chega lá e fala assim, olha, eu quero emagrecer. Tá, antes vamos tratar seu intestino. Ah, eu quero fazer uma reposição hormonal. Antes vamos tratar seu intestino. Então, não tem como uma coisa estar desvinculada da outra, entendeu? Sim. Não tem como, por exemplo, vamos só tratar a sua pneumonia. E por que chegou nesse estado de estar com essa pneumonia? Como está a imunidade dele? Como está o sistema linfático? Como está as células de defesa? Então, é algo que precisa de uma profundidade na avaliação um pouco maior, né? Então, uma consulta inicial minha, a gente gasta aí 2 horas e meia, para poder ter uma avaliação um pouco mais, para começar a ter um pouco mais de avaliação, né? Fora os equipamentos, as coisas. Então, a diferenciação, acho que basicamente é essa. É uma coisa que é mais focada em ver algo mais globalizado, mas como um todo, né? Nossa, que bacana, né? Muito bacana. É tudo que a gente, né, precisa, né, hoje em dia. Realmente é como uma engrenagem, né, doutor? Sim, sim. Tudo tem que fluir, né, para que essa engrenagem ocorra tudo certo, né? Dê tudo ali, que redondo, né? Verdade. Não é verdade? Doutor, mas lá na sua clínica, como que é facilitada a parceria entre médico e paciente? Boa pergunta. Eu acho que é assim, né? Primeiro a gente começa desde a recepção, né? Quando a gente começa a ter esse conceito de que o paciente é alguém que está em procura de algo, né? A gente começa a ter um atendimento que seja um pouco mais acolhedor e mais empático. No segundo momento, a gente tem uma ficha de avaliação onde eu consigo não só conhecer um pouco mais o paciente, entender um pouco mais o que ele busca, né? Porque às vezes o paciente ele busca, vamos dar um exemplo, eu quero perder peso, né? Eu quero diminuir o meu desconforto X. Mas, na verdade, o que está por trás é uma melhora de uma autoestima, uma melhora de um padrão de estresse que ele tem. Então, se a gente conseguir entender um pouco melhor o que ele está buscando, a gente já consegue também ter esse relacionamento bem feito. Depois, a gente tem alguns equipamentos, a avaliação dos exames, onde a gente mostra ao paciente a real situação dele. É preciso que o paciente entenda o que está acontecendo com ele. E quando a gente começa a fazer a proposta de mudança, olha, nós vamos ter que tirar isso da sua alimentação, vamos ter que mudar isso de hábito, vamos ter que focar na qualidade do seu sono, vamos ter que diminuir a quantidade do álcool. Ou seja, a gente vai mexer quase sempre com coisas que para o paciente são algo muito precioso para ele. Vamos começar a fazer uma atividade física, nem todo mundo gosta. Vamos começar a fazer alguma coisa, nem todo mundo quer mudança. E se ele não entender muito bem o que está acontecendo com ele, vai ser difícil convencer que ele vai ter que mudar. Né? Então, eu tenho que mostrar muito bem o que está acontecendo com ele, eu tenho que mostrar a proposta do que vai estar acontecendo, a gente vai ter que antecipar algumas fases e mudança nunca é fácil. Né? O ser humano, ele é um ser humano, a gente é altamente adaptável e para que a gente mude, a gente tem que estar vislumbrando o que vai ser de ganho ali na frente. Né? Então, quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue uma adesão. Né? E o outro fator é o paciente entender que nesta caminhada a gente vai estar junto com ele. Então, vai ter, provavelmente, às vezes, pacientes que não se adaptam com as fórmulas, pacientes que não se adaptam com a dieta, e a gente vai ter que trazer e mudar a estratégia do paciente. Nem todo mundo a gente consegue ter, no primeiro momento, um resultado que a gente espera por N fatores, até porque a gente desconhece, muitas das vezes, as características do paciente. Né? Então, quando a gente consegue entender o que o paciente precisa, entender como ele está, mostrar para ele e mostrar a proposta, né? A adesão ela é muito maior, né? E isso embasado nos exames, né? Sim, que são feitos na clínica. Exatamente, né? Inclusive o teste genético, o teste genético é eu fantástico. achei interessantíssimo, muito legal, né? amiga. Gente, eu fazer nunca o teste fiz genético. Eu também não. Como que é esse teste genético, doutor? O teste genético hoje, ele é assim, é um divisor de águas, principalmente nos pacientes que a gente não consegue ter um resultado muito bom no começo. Né? Hoje, o fator preço ainda é um fator que limita um pouco, então nem todo mundo está disposto a fazer um teste genético, mas no paciente que consegue fazer e no paciente que já chega com N problemas que a gente tem o teste genético em mãos, a gente consegue entender um negócio que chama
Polimorfismo, o que é isso? As características individuais de cada um. Cada ser é único, Cada né? ser é único. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo, o meu teste genético. Né? O meu teste genético... É através do sangue? É através do sangue. É um exame de sangue que a gente consegue ver e mapear algumas características. Então, o meu teste genético, de alguns marcadores para obesidade, eu devo ter acho que uns 3 ou 4 fortes marcadores para obesidade. Então, geneticamente, era para eu ser obeso. Geneticamente, eu tenho dificuldade com a vitamina E. Geneticamente, eu tenho uma dificuldade em lidar com alguns tipos de padrões de gorduras. Eu tive já problemas pessoais no passado por conta disso. Agora, quando a gente sabe a genética, né, a gente vai interferir nela na expressão desses genes. A gente chama isso de epigenética. Então, há um tempo atrás, né, o governo americano, basicamente o governo do Obama, ele pediu um estudo porque ele queria melhorar a qualidade da saúde do povo americano. E aí mostraram para ele que a melhor forma disso era você ter uma análise genética. Bom, e o que eu faço com isso? Eu entrego para você o seu teste e falo, você absorve mal vitamina D. O que eu faço com isso? Então, quando eu sei que ela absorve mal vitamina E oral, por exemplo, ou eu não consigo ter isso via sol, eu vou fazer uma proposta de dar para ela ou sublingual ou intramuscular, uma outra forma de suprir a vitamina D dela. E aí, quando eu consigo fazer isso, você imagina assim, eu tenho uma genética ruim da vitamina D, eu conserto a vitamina D dela, a expressão daquilo é igual a de uma pessoa normal. Então, a epigenética dela vai estar controlada. Então, entender a genética é a gente entender para consertar a genética. Fazer uma expressão gênica, uma epigenética melhor. Né? E aí você dosa o exame, dosa as coisas, você está em pé de igualdade com todo mundo. Então, a genética é fantástica porque ela nos mostra. A gente consegue, muitas das vezes, entender a epigenética do paciente numa anamnese bem feita. Então, ela vem, por exemplo, com a vitamina D baixa ou com a vitamina E baixa. E a gente vai e suplementa da forma tradicional. No retorno, continua baixa. A gente faz de novo, continua baixa. Ok, já entendi que a epigenética dela é ruim para a vitamina D. Então, algumas coisas a gente já consegue, se a gente entender muito bem a fisiologia, a gente já consegue ter uma ideia. Tá? Agora, a gente estava falando, por exemplo, de pacientes que, por exemplo, vêm com obesidade e a gente está lá, 80% dos pacientes conseguem ter um resultado bom, mas eu tenho aquele paciente que vem 1, 2 vezes e não consegue ter um resultado legal. A gente faz um teste genético e a gente vai encontrar, às vezes, umas coisas interessantes. Tipo, olha, esse paciente ele funciona muito bem com uma dieta mediterrânea. E a gente implanta essa dieta nele e ele funciona. Ou o paciente que vem com dieta focada em gordura. Então, pacientes que com uma dieta que a gente faz high fat ou low fat, ele consegue resultado. Olha só, a dieta individualizada pela genética. Então, eu tenho pacientes lá que você vai falar assim, não, mas tradicionalmente uma dieta com alto teor de proteína e de gordura elevaria colesterol, mas naquele paciente, pela genética da ancestralidade dele, ele reage muito bem. Então, cada ser é único. Não cada adianta. ser é único. Né? Eu, por exemplo, não sou muito carnívora. Às vezes o meu tipo sanguíneo também pode influenciar nisso. Perfeito. Quando a gente começa a ver, por exemplo, essa ancestralidade do ser humano, né, é que a gente começa a ver que o sangue primordial é um sangue O positivo, ou sangue O, né? Então, o sangue O é um paciente que se dá muito bem com carne, com proteína animal, né? E aí começa a vir os sangues mais recentes, o sangue A, o sangue B, que são sangue quando o ser humano começou a domesticar a agricultura. Então, um paciente, o sangue A, um sangue B, né, que a gente estava conversando antes, ele se dá muito bem com uma dieta mais rica em vegetais, em legumes. Enquanto um sangue O, eu preciso ter proteína animal, né? A gente estava comentando aqui. Até isso, sim, tipo de sangue, né? E a gente estava comentando, eu tive um casal que veio, que eles queriam ser vegetarianos, e ela já era vegetariana, um padrão A, e ele é um padrão O, né? Estava falando para ela que só o amor que faz a gente largar da carne, né? Só o amor, né? Tem que ser muito amor. Tem que ser muito amor, né? Muito amor, aí. né? Mas tudo bem, se dá muito bem com algumas pessoas e tal. E aí, né, o que eu falei para o paciente, olha, nós vamos tentar, nós vamos fazer, mas como você é um sangue O positivo, dificilmente você vai ser uma pessoa feliz sem carne. Esse assunto vai ser polêmico, mas vai assim, ser. é difícil, tá? Você não vai ser feliz sem carne. Basicamente isso, né? É bem corte de podcast. Sem carne. Puro. Você
Obrigada. Né? Nós temos a bênção Amei, que amiga. o povo brasileiro é um povo que tem uma miscigenação muito grande. Então, às vezes, a gente consegue ter algumas pessoas sangue O que conseguem, mas no geral, né, sangue O precisa de uma É aquilo, né? Estamos. Tem a referência do seu É, sangue, né? Que né? aí a gente vê que é Tem uma mais tendência. propenso Por isso que a gente vai. a gostar mais de carne. Por isso que a gente vai ver na genética. Então, no mapa genético, a gente às vezes vê um padrão A que tem que se dar bem mais com um padrão de dieta, né? Sim. Mas no geral é assim, padrão A e B é uma dieta mais mediterrânea, mais peixe, né? Mais... Tá vendo? Não adianta, amiga. Ai, fiz uma dieta mediterrânea e emagreci 5 quilos. É. Aí você vai lá, faz a dieta mediterrânea e não emagrece. A gente tem vários Não tipos tem de dieta, como. né? Se a gente Exato, tiver que e Eu vou ter que me uma enquadrar em pra cada alguma, tipo. doutor. Algumas você vai ter que achar algumas. Não sei se a minha vai ser mediterrânea, qual que vai ser, mas alguma eu vou ter que enquadrar. Doutor, eu gostaria de saber sobre a reposição hormonal em mulheres de 40 a mais. Perfeito. Nossa, é lei. Hã? 40 a mais. Bora Pois para é. a reposição 40 a mais. hormonal. 40 a mais, bora repor? Como que Ó, funciona? vamos lá. Essa faixa entre 40 e 50 é quando a mulher começa. A primeira ela começa a ter uma flutuação hormonal, né? A menopausa ela é uma data, não é um período. Então, por exemplo, menopausa é assim, o conceito tradicional de menopausa. Estou há 1 ano sem menstruar. Quando eu fiz 1 ano, aquela data lá atrás, como se fosse a data do meu casamento, aquela data começou a minha menopausa. Entendi. Então é assim, eu estou menopausada, ok, faz 1 ano que eu não menstruo. Só que imagina o seguinte, até a mulher entrar nessa data, ela passa um período longo de flutuação hormonal. Sim. Tem 8 padrões da mulher para chegar nessa menopausa, então cada uma reage de um jeito. Aí depois ela fica 1 ano sem hormônio, para depois pensar em repor, tá? É muito cruel isso. Por quê? Tá? Como é que as mulheres chegam e que a gente vai falar que teve essa alteração hormonal? A primeira que chega é a mulher que chega irritada. É a mulher que chega e fala assim, meu marido está mastigando e isso me irrita. Tudo me irrita, tá? Tudo me irrita. Tá mastigando, para, não come. A outra que chega é aquela mulher que às vezes chega com crise de calor. Então ela acorda à noite com calor. calorão, é o né? calorão, ela não consegue dormir e tal. E hoje a gente sabe que o calorão, ele tem a ver como um sinal para problemas cardiovasculares. Então, a mulher que tem calorão, ela tem muito mais riscos cardiovasculares, tá? A outra mulher que chega é a mulher que chega esquecida. Eu esqueci onde pus a chave, acho que estou com Alzheimer. TDAH. Eu estou com alguma coisa, que eu estou esquecendo as coisas, eu não consigo guardar. Então, ela é uma profissional, ela faz uma série de coisas, ela começa a esquecer, ela começa a cair produtividade, né? E a outra mulher que às vezes chega, né, eu brinco né, que a mulher que chega é o lírio do vale, né, que ela chega assim, fala assim, eu parei de menstruar, eu não sei o que está acontecendo comigo. Por que comigo? É porque você está na idade, né? É o lírio do É o lírio do vale, né? Tipo assim, né? É o dente de leão, né? Só ela que, né? Então, e aí, às vezes ela procura profissionais e o profissional fala para ela assim, olha, isso é assim mesmo, né? É o que acontece. Não, é uma coisa que ela é real, ela acontece, mas não é o normal, né? Ela perde capacidade cognitiva, ela tem perda de força, ela perde massa muscular, o padrão de depósito de gordura corporal dela muda. Então, a mulher sem hormônio, ela começa a ter um depósito mais masculinizado, ela ganha barriga. Então, aquela mulher que chega, eu nunca tive barriga, agora tem barriga. Verdade. Né? Olha só. Atrapalha na relação sexual dela, ela começa a ter dor para ter relação, ela começa a ter dificuldade para atingir o orgasmo, ela começa a não ter lubrificação, ela começa a ter candidíase. Então muda muito, muda o padrão do cabelo. Nossa, o cabelo a mulher sofre, né? sofre. Gente. O cabelo fica um cabelo com mais características masculinas, então às vezes começa a cair o cabelo, a pele fica diferente, Quem comeu o fruto proibido? né? Nossa, Então, amiga. o padrão, É cruel a né, menopausa. é cruel, né? Muda muito, né? E a gente começa a passar isso para a mulher. Olha, não é uma coisa normal. Está acontecendo com você, mas a gente tem hoje ferramentas para te colocar num estilo de vida mais saudável, né? Não Envelhecer precisa, melhor, né? então Não precisa, não sofrer na não precisa. menopausa, Ela tem né, mais, doutor? não precisa, né? E aí, quando ela está num período que ela está flutuando os hormônios, então ela chega lá, a gente dá os hormônios, ela tem só estradiol baixo, por exemplo, né?
a gente, no primeiro momento, começa a repor só o que está faltando. Sim. Né? A gente pode tentar manter o padrão do ciclo. Então, a gente pode pôr o estradiol só em um período, porque tem mulher que não quer parar de menstruar. Tem mulher que quer, tem mulher que não quer, porque a menstruação tem esse valor simbólico da feminilidade, etc. E quando ela chega já em menopausa, a gente vai repor os 3. Cada mulher tem uma dosagem diferente, né? Então, a gente tem formas de repor esse hormônio, né? A gente tem uma forma que é a forma em gel, né? o cutânea, que é a forma que eu mais gosto, está muito bem descrita, é uma coisa que tem estudo, tem uma série de coisas, né? E dá para a gente controlar, né? Tem a forma oral, que é uma forma assim, que é possível, mas eu não gosto muito, mas tem algumas mulheres que a gente tem que partir para a forma oral. Tem a forma de implantes de pallets, que eu ainda não faço na clínica, mas é uma forma que está muito bem documentada, que recentemente aí foi alvo de polêmicas e tal, né? Foi alvo de polêmicas, né? Tá, não foi proibido a parte? Foi proibido, mas assim, o que acontece? A proibição foi baseada num site, né? Onde a pessoa entrava lá e descrevia os seus efeitos colaterais, ou seja, totalmente manipulável, nada científico. Não tem embasamento, né? científico. E, na minha opinião, foi uma medida tomada de forma intempestiva. Tem pessoas que usam os implantes de uma forma errônea, com certeza tem, como tudo na vida. Como tem gente que usa álcool, como tem gente que faz procedimentos, como tem gente que usa o carro de forma errônea. Então, eu acho que proibir algo, né? E tem muitos pacientes que se beneficiam muito com o implante, né? Os pacientes com endometriose, pacientes que têm criança pequena em casa, que precisam fazer reposição e não quer correr o risco de reação cruzada. Então, minha opinião foi uma medida tomada de forma intempestiva e assim, totalmente aleatória. Eu acredito que vai voltar. O mundo está indo para esse lado, o Brasil está indo na contramão, entendeu? Então, não. Então, a reposição hormonal é uma coisa assim, bem interessante, né? É bem legal e beneficia muito. É a cereja do bolo, né? É a cereja do bolo. E para as mulheres, não só mulheres, né? Para aqueles pacientes que te procuram para reposição hormonal focada em treino. Tá, legal. Em treino. Como que funciona, doutor? Tá, assim, existe a reposição que melhora o treino, tá? E existe um processo que é a performance utilizando hormônios, tá? Não é um público que eu tenho muito. Eu tenho algumas pacientes que fazem isso, a gente explica bastante quais são os riscos, os benefícios e tal, mas não é um público que eu tenho muito, porque tudo tem um preço, né? Então, você vai usar, por exemplo, uma Oxa, um Stano, alguma coisa, existe um preço. Existe o uso dessas substâncias de forma legal e consciente. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela é menopausada, uma senhorinha que tem osteoporose, por exemplo. Então, nessas pacientes, usar, por exemplo, oxandrolona, outros tipos hormonais, eu vou ganhar massa muscular nela, eu vou melhorar a densitometria dela. Então, nesses pacientes está muito bem indicado, né? Para ganho de performance, tipo, sei lá, estou pensando atualmente, acho que não tem nenhum mais, porque eu acabo convencendo o paciente a utilizar outras coisas que não é o caminho, né? Eu já prescrevi no passado, não vou falar que não, mas hoje atualmente acho que não tem nenhuma mais, porque tudo tem seu preço. E né? tem o efeito colateral, né? Que Tem, é negativo. Tem efeito colateral, Entendi. O doutor, mas voltando aqui, a gente falou de menopausa, mas tem um tema que é muito importante, a fertilidade. Perfeito. Vamos falar sobre fertilidade. Aquela mulher que demora para engravidar. É psicológico. A gente sempre fala isso. Eu demorei 2 anos para engravidar. E todo mundo me disse, é psicológico. Eu falei, mesmo. Eu não posso piscar, senão, gente do céu. Tem que ter cuidado. Olha. Mas o que o senhor pode falar em relação à fertilidade? Porque o pessoal fica desesperado. Eu tenho várias pacientes que a gente acaba... né, eu costumo lá que é o projeto bebê. O paciente chega e fala, estou vindo aqui porque eu quero... Projeto bebê. Eu gosto muito de pôr projetos. Então, tipo, o seu projeto bebê, o seu projeto verão, projeto perder peso, o meu projeto saúde, verão. Né? Projeto calorão. Porque quando o paciente tem o projeto, é melhor do que colocar uma meta. Verdade. Então, por exemplo, assim, eu quero perder 10 quilos. Não, vamos fazer o seguinte, vamos mudar o teu estilo de vida, vamos fazer atividade física, alimentação, e aí, com saúde, o resultado vai chegar.
né? Perfeito. Porque perder 10 quilos, a pessoa pode falar, vou perder 10 quilos, vou ficar, sei lá, trancada uma semana na sauna, né? Eu vou ter tuberculose, eu perco 10 quilos, né? É aquela coisa de não perder, eliminar, né? Exatamente, né? E aí, quando a gente fala da mulher na gestação, a gente vai ter algumas características. Então, vamos pensar que, primordialmente, né, nós somos Homo sapiens mamíferos. E o mamífero, para ele poder gerar uma cria, o ambiente que ele vive não pode ser hostil. Então, se eu vivo num ambiente hostil, não durmo, a alimentação está pouca, se eu estou vivendo em risco, eu não vou ter cria. Então, a primeira coisa que a gente começa a entender, a gente vai olhar basicamente as 3 glândulas que são muito responsáveis por isso: adrenal, tireoide e pâncreas. Então, a gente começa a controlar a adrenal, a gente começa a controlar o pâncreas, a gente acerta a tireoide. Geralmente, quando a gente acerta esses 3, a gente já tem uma melhora no padrão hormonal feminino. Olha tá? só. Às vezes a gente nem precisa mexer no padrão hormonal. Algumas mulheres, quando estão com uma idade um pouco mais avançada, eu até tenho que repor um pouco, talvez, de progesterona, repor um pouco de testo. A gente começa a mexer isso, né? Geralmente, quando a gente mexe isso, a gente começa a ver uma mudança nesse padrão hormonal. A gente acerta o intestino, porque o intestino ele é um grande regulador e conversão de hormônios, né? Às vezes eu tenho mulher com alteração hormonal absurda, que quando eu conserto o intestino, tem um negócio que a gente chama estrobolômica, que é o intestino nos mudando a configuração hormonal. Isso aí dá muito resultado, né? E aí, quando a gente começa a fazer essas mudanças, a gente começa a colocar a mulher no eixo, a gente começa a mudar a parte do cansaço, do estresse, né? A gente começa a mexer também com uma coisa que a gente estava conversando antes, que chama os disruptores hormonais, né? Então, você estava falando que você trabalhava como aeromoça. Geralmente, quando as mulheres usam filtro solar de um fator muito alto, a gente faz um bloqueio do receptor de estrogênio, né? Isso outras coisas. Então, a gente tem microplásticos, a gente tem pacientes que se intoxicam com maquiagem de qualidade ruim, né? Olha só. Nossa, cada coisa. Que a gente não que a gente não imagina, né? Então, às vezes o paciente está intoxicado porque usou batom de marca ruim, esmalte, etc. Então, a gente tem que fazer, a gente faz essa limpeza de receptor e aí às vezes começa a funcionar direito, né? Então, quando a gente começa a olhar nesses multifatores e colocar tudo no lugar, então tireoide está descontrolado, ferro está muito baixo, B12 está muito baixo, né? Geralmente isso começa a melhorar. E às vezes o problema é o homem. Então a gente vai também avaliar o parceiro, né? Na produção dos espermatozoides, como é que está a qualidade disso daí, que você está tendo estímulo corretamente. Então, N fatores, mas os resultados são muito bons. E tem um teste que a gente faz, que a gente vai ver a capacidade ovariana da mulher, né? Que a gente dosa um anticorpo antimuleriano para ver se ela tem ainda a perspectiva de ter óvulo. Porque se ela já não tem a capacidade de ter óvulo, né? Dificilmente a gente vai ter resultado. Sim, verdade. Né? Então, Aí não tem como nascer a cria, né? não tem como, né? A gente já tem aí gente que consegue, tipo, pega óvulo emprestado, faz fertilização, coloca, faz manipulação hormonal. Mas e também é um processo caro, né? Você ir já para Sim, fertilização sim, e tal. é. Então, esse estudo, ele pode nos ajudar, sim, né? Sim. A ovular melhor e a Sim, conseguir sim, engravidar. Sim, os resultados são muito bons. Excelente. Doutor, e um dos tratamentos que são bem eficazes hoje em dia é a soroterapia. Sim. Né? Ela ajuda em muitos fatores aí que a pessoa tem deficiência a devolver isso mais rápido. Como que funciona? Isso, é legal. Boa pergunta. Então, vamos lá. Tá? Vamos pensar num paciente que ele tem um padrão inflamatório intestinal muito forte. A capacidade de absorção dele está muito reduzida. Tá? Então, nem tudo que eu dou para ele vai conseguir absorver porque ele tem um padrão inflamatório. Sim. Tá? Isso praticamente o mais comum dos pacientes que chegam. O paciente ele chega lá, ele está com a diabetes, ele está com desbiose, ele tem SIBO, ele tem uma alteração de uma série de vitaminas, ele está com esquecimento, né? Então, nesse paciente, se a gente, vamos dizer que a gente precisa repor selênio e zinco, tá? Vamos colocar isso, porque isso é praticamente uma epidemia, está todo mundo com isso baixo, tá? Se eu fosse repor isso oral, a primeira coisa que a gente tem que entender, a dose que eu tenho que passar para esse paciente, ela é limitada pela própria capacidade absortiva do ser humano. Eu não posso colocar uma dose muito alta, porque ele vai ter sintomas, ele vai ter dor epigástrica, ele vai ter diarreia.
Bom, outro fator que limita, por ele estar inflamado, a dose tem que ser menor ainda. Então, talvez para eu chegar no paciente para ter um nível correto de selênio e zinco, eu demoraria anos fazendo reposição. Então, eu encurto o caminho. Eu aplico isso endovenoso e em 1, 2, 3 aplicações eu já coloco no nível legal. E aí eu já consigo colocar bacana, né? a tireoide para funcionar corretamente, eu já ganho vitalidade, eu ganho ânimo, eu coloco o paciente num resultado melhor, até para ele ter ânimo para continuar o tratamento. Né? Sim. Então, a soroterapia endovenosa, né, e mesmo a intramuscular, ela é legal porque ela encurta caminhos. Tá? Não existe soro milagroso, né? Então, ficou muito... Soro da beleza. Esse soro da beleza foi uma estratégia de marketing, né? Porque, tipo, uma ideia infeliz, não existe isso, né? O soro, ele tem seu lugar, né? Ele tem que ser individualizado, né? Não é para sempre, né? Mas algumas coisas ajudam muito. A gente estava falando de polimorfismo, então a gente vai entender, por exemplo, que eu tenho paciente que não consegue, por exemplo, vou dar um exemplo, absorver vitamina E de uma forma correta. Por mais que o suplemento via oral, periodicamente eu tomo uma intramuscular de vitamina E para manter meu nível bom. Eu tenho pacientes que têm algumas mutações que eu preciso de um ácido fólico um pouco mais alto. Então, via oral eu não consigo atingir, ou eu dou intramuscular de tanto em tanto tempo, eu faço o tratamento endovenoso. Né? Pacientes, por exemplo, que precisam fazer quelação de metal, pacientes, por exemplo, que não conseguem tomar, seja porque tem Alzheimer, seja porque tem TDAH, que o endovenoso funciona muito bem. Né? A resposta é muito boa. Então, eu tenho pacientes que chegam, por exemplo, com crises de ansiedade ou com crise de depressão, que a gente vai fazer soros que vai estimular a produção de neurotransmissores, e o paciente sai da sessão já melhor, 2, 3 sessões, ele já não está precisando entrar em antidepressivo. Né, doutor? É imediato, na verdade, é assim, é praticamente instantâneo. Lógico que a gente tem alguns benefícios que vão sendo colhidos ao longo da semana, mas o paciente já sai de lá melhor. Nossa, que demais, né? Então é fantástico. Eu sou apaixonado na soroterapia, é uma coisa que, se você souber utilizar e souber trabalhar com aquilo, é muito interessante, né? Tanto ela endovenosa como intramuscular, né? É muito legal. Doutor, uma dúvida que surgiu quando você falou da parte do intestino, no tratamento que você faz do intestino, né, para as pessoas, que é muito importante se avaliar o intestino, como você já disse, tem idade? Tipo, tem uma idade mínima? Porque, por exemplo, a minha filha, Kiara, ela tem um problema, ela tem 16 anos e ela tem um problema de intestino. Muito problema de intestino. Tá. E aí, eu gostaria de saber, tem idade para você avaliar e iniciar um tratamento para que tenha uma melhora no intestino? Ó, pergunta excelente. Vamos pensar o seguinte, tá? Vamos pensar que uma mãe me procura um paciente, uma criança com 4, 5, 6 anos, que já vem com diagnóstico ou de TDAH, ou TEA, ou algum transtorno, tá? E que já está tomando a medicação do psiquiatra, já está tomando N coisa. Uma das propostas que a gente vai fazer para a mãe é intestino, tá? Hoje isso não é novidade, está descrito em literatura, a função intestinal dos transtornos neurológicos tem muito a ver com a parte intestinal. Então a gente vai começar a fazer correções intestinais destes pacientes, tá? Pacientes jovens, então não existe idade, né? Não existe idade para a gente começar a modular o intestino quando a gente consegue entender que nós, como seres humanos, nós evoluímos o nosso estilo de vida muito mais rápido do que a nossa neurofisiologia, que é a nossa neurogenética. Então, hoje a gente está exposto a metais, minerais, compostos químicos que a gente não tinha uns anos atrás. Exato. Nossa, Nem todo mundo reage bem a isso, entendeu? Com certeza. Então, tem pessoas que, por exemplo, são alérgicos a corantes de fandangos. Tem pessoas que o miojo faz muito mal, né? Então, sim, o intestino é uma coisa que não tem idade. Lactose, né? Às vezes, depois de adulto, você desenvolve uma intolerância. Verdade. Quando a gente começa a olhar a lactose, o interessante, né? Porque hoje, aquilo que a gente chama de leite, ele não é leite, tá? O leite que a gente consumia quando jovem, né? Eu estava falando que eu sou mineiro. Lá na roça, lá na roça. Aquilo era leite, né? No sul de lá na Minas Gerais, roça, lá no sul das gostoso, Minas Gerais, né? A vaca do vô, ela vivia, sei lá, 40, 50 anos e produzia de 7 a 10 litros por dia, tá? Hoje a vaca vive 10 e produz 70. E aí, quando o vô trazia o leite para casa, né?
aquilo que a gente não consumia virava queijo, porque o leite estragava. E hoje a gente tem um leite na caixinha que vive um tempão. Por quê? Tem uns processos de pasteurização, mas tem uma série de coisas que são acrescentadas ali, né? Então, basicamente, em maior ou menor grau, o leite vai ser inflamatório para praticamente todo mundo, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente faz quando o paciente tem muita dor ou está muito inflamatório, a gente vai tirar leite e derivados, né? Não tem jeito, né? A gente tem o leite A2A2, que tem uma digestibilidade melhor, né? A gente tem alguns leite de búfala, que é melhor, a gente tem alguns padrões, mas, por exemplo, países que não aderiram a essa matriz, né, da vaca holandesa que veio para o Brasil, como a Europa, por exemplo, lá eles subsidiam, né, a produção leiteira. Então lá, se você tomar um sorvete de leite, você não vai passar mal, igual você passa aqui. O queijo deles é diferente. Então, o padrão de leite deles é diferente do nosso padrão de leite. Então, leite de caixinha não é leite? Não é leite, não. Tá condenado, doutor. Eu costumo falar para o paciente repetir 3 vezes. Faz mal, faz mal, faz mal. Tem Drauzio Varela, que me perdoe, que é uma porcaria. Né? Então, tem diferença entre o leite de caixinha e aquele leite que a gente compra que é mais fresco? Saquinho, né? Tem, mas o que acontece, tá? Vamos lá. Esse leite de saquinho, tá? O produtor, ele deve ter trazido uma matriz holandesa para produzir mais. Então, mesmo esse leite te faz mal, tá? Eu quero dar um leite não que me faz menos mal. Tá bom, então vai usar o leite de um gado Nelore, por exemplo, de um búfalo, alguma coisa assim, tá? Faz menos mal que o leite Mares original. E sem lactose? A lactose, então, vamos lá. Quando a gente fala de alimento, a gente vai primeiro entender o seguinte: digestibilidade. O alimento não é bom para você na sua digestibilidade. Então, eu tomo leite, eu não tenho a lactase, aquele leite me dá gases, flatulência e me dá diarreia. Alteração de digestibilidade. Eu tomo a lactase, isso melhora. Eu tenho doenças que a digestibilidade do trigo faz mal, doença celíaca. Eu como o trigo já me faz mal naquele momento, tá? E aí eu tenho uma outra situação onde o problema não é digestibilidade, é imunológico. Eu como o trigo, a digestibilidade dele é relativamente tranquila, às vezes me estufa um pouco, mas quando eu entro na corrente sanguínea, esse trigo, ele foi um trigo que também foi modificado. O trigo hoje, se você olhar a planta, ela é uma planta diferente do quadro que Van Gogh pintou lá atrás. Uhum. Então aquele trigo, o trigal, ele era uma planta alta, ele balançava com o vento. A Monsanto muda a semente, a gente tem um trigo que ele é menor, a gente tem um trigo que ele é mais rígido, o caule dele para aumentar a produtividade. E para isso, para ele ser resistente ao próprio defensivo que a semente vende, foi inserido genética de grama. Então eu estou comendo um trigo que não é trigo. Esse trigo, quando ele entra em você e ele passa na barreira intestinal, o seu corpo olha aquilo e fala assim: meu Deus, o que é isso? É alguma coisa invasiva, e eu produzo anticorpo contra isso. Então esse anticorpo classe G, a gente tem um anticorpo classe E, que é alergia. O anticorpo classe E, que é alérgico, respiratório, eu trato com corticoide ou com antialérgico. Certo. O classe G não, ele é imunológico, ele vai te dando uma inflamação crônica. Dor, ganho de peso, lipedema, alteração de memória. Então, este anticorpo, ele olha para o trigo como se ele fosse um agente invasor, como se fosse uma virose. Ele produz anticorpo contra aquele trigo. Para remediar. Exatamente. Então, a grande dificuldade é porque ele dá uma resposta tardia. Eu como uma pizza hoje, eu vou passar mal daqui 2-3 dias, vou ficar inchado daqui 2-3 dias. Não é imediato. Não é imediato. Alguns pacientes são imediatos, né? Porque libera estamina junto e tal. A gente tem uma gama de coisas, a gente não pode analisar, mas a grande parte é a longo prazo. Tanto que quando a gente fala para o paciente, a gente tem um teste que a gente faz, a gente tem na clínica um teste, mas você pode pesquisar pesquisa de IgG alimentar, né? Hoje eu trabalho com um teste que é 216 alimentos, mas tem um teste mais simples que são 90. A gente consegue dar para o paciente, fala, você passa mal com X alimentos. Então, o meu teste, né? Por exemplo, a primeira vez que eu fiz deu alguns alimentos, e eu lembro que eu fui fazer uma viagem no Chile, e lá a quantidade proteica era pouca, e eu comecei a cair de cara no ovo, e comia ovo, eu amava ovo. Muito maior? Amava ovo. De repente o ovo começou a me fazer um pouco de mal, tal. Eu demorei um pouco para associar. Quando eu voltei por reforço, então aqueles pacientes que têm uma dieta muito restrita, né, paciente que vai fazer academia lá, tal, que é batata doce, arroz e frango, batata, arroz e frango,
com certeza isso vai chegar uma hora que o corpo não vai rejeitar isso, né? Sim. O ser humano, ele foi programado para uma dieta rotativa, para não comer sempre a mesma coisa. Bom, e aí o meu teste deu ovo, deu abacaxi, deu banana, quer dizer, coisas que eu nunca imaginaria, e quando eu tirei o meu padrão inflamatório, melhorou muito, né? Então, esse teste alimentar, ele muda muito. E aí a gente pega, por exemplo, um paciente que nós estávamos falando do autismo, do TEA, de alguma coisa assim, a gente vai ver que a quantidade de alimentos que eles são marcados imunologicamente é muito alta. Nossa, Muito alta. Então a gente faz primeiramente, aí eu trabalho em conjunto com 2 nutricionistas, eu tenho aqui, que é o Ramon, que trabalha aqui comigo em Vinhedo, lá em Machado, com a Juliana Garcia, e a gente vê no teste da gota de sangue, que é a doutora Débora que faz isso para mim, a gente consegue ver o paciente está inflamado, o teste imunológico está positivo, o padrão da gota de sangue está alterado, e a gente vai fazer estratégias. Como é que eu tiro tudo? Então a gente vai tirar os que estão mais fortes, a gente vai melhorando o padrão intestinal, a gente vai dando glutamina, espinheira santa, aloe vera, a gente vai fazendo estratégias para fazer aquilo, para a gente começar a melhorar essa permeabilidade intestinal e transformar o intestino de uma forma menos permeável. Então a gente vai traçar uma estratégia. Não existe bala de prata, não existe alguma coisa assim, eu vi a monjada fantástico perder peso. Tá, se eu tô tirando tiver ruim, se o intestino estiver ruim, você não vai perder peso. Eu vou tomar testosterona para ficar grande. Se o intestino estiver ruim, se o tireoide estiver legal, você não vai perder. Então, não existe uma bala de prata que mata o lobisomem com um tiro só. Não existe uma estaca. A gente tem que ver. Cada um é um. Então, às vezes o paciente chega e fala assim, eu quero perder peso. Eu falei, tá, a primeira coisa que a gente vai fazer é acertar a tua dieta e teu sono, né? Que é primordial. Né? Comer e dormir. Gente, é o que eu faço de melhor, comer e dormir. Eu só preciso emagrecer agora. Comer e dormir, agora eu só preciso emagrecer. Então, voltando aqui que você perguntou, se a gente não consegue mostrar muito bem o paciente, fazer com que ele realmente fique linkado e entenda a proposta, né? E a gente vai marcando, vai mudando as mudanças, porque dificilmente, ainda mais quanto mais o paciente chega inflamado, ou foi anos de uma dieta ruim, de uma vida ruim, mais tempo eu vou demorar para trazer ele para o lugar certo, né? É porque anos daquele jeito você não vai alterar em um mês, milagre. né? Não tem milagre. Né? A gente fala dos projetos de bebê e tal, tem os projetos de casamento, né? Paciente que fala assim, é muito comum, minha filha vai casar em março, eu tenho que perder 25 quilos, né? Olha só. Aí você fala, não tem bala de prata aqui. Então, eu criei uma fórmula matemática que ela vai fazer assim, né? É o seguinte, a gente vai ver, né? Quanto ele tem de capacidade biológica no momento. Você está tão inflamado, assim, assado. A gente vai ver, por exemplo, idade. Então, um paciente de 50 não responde como um paciente de 20. Não adianta. Impossível. Né? A gente vai ver disponibilidade de tempo. Então, tipo assim, você consegue vir na clínica toda semana? Não, eu consigo vir a cada 15, não, eu consigo ir toda semana. Ok, porque eu consigo trabalhar com os manipulados, com os injetáveis, né? A gente vai ver também quanto ele consegue mudar da vida dele. Você consegue fazer uma dieta X, você consegue fazer atividade física X, né? A gente vai fazer 3 vezes musculação, 3 vezes cardio, você consegue a gente montar um plano de atividade física para você? Você consegue, você encara a gente fazer uma semana, 10 dias de um detox intestinal, que é fantástico, mas nem todo mundo consegue. Tipo, ficar uma semana só comendo cozido, sem carne, então um reset intestinal. Consigo. Você consegue investir em tanto de forma? Consigo. Então, dependendo desses fatores, consegue perder peso. É para todo mundo? Nem sempre. Tudo que eu preconizo eu já fiz. Então, eu já fiz dieta para detox intestinal, eu já fiz protocolo de hemorroides, já fiz tudo. E nem tudo é fácil. Então, diga assim, hoje eu consigo, por exemplo, nessa semana, né? Eu trabalho muito em parceria com meus nútrios o tempo inteiro, porque isso é do métier deles. Então, a gente vai trocando ideia com eles, né? E os 2 nútrios que eu trabalho são fantásticos, né? Mas hoje eu consigo uma dieta mais carnívora cetogênica por um período como estratégia, tá? Pra gente queimar uma gordura e eu volto depois, porque quando eu fico muito tempo sem carbo, eu vou ficando chato, né? Né? Mas a primeira vez que eu fiz, no segundo dia eu estava insuportável, mas hoje coloquei a estratégia, eu consigo fazer. Então, tudo são estratégias, a gente vai usar o que a gente tem de conhecimento
para fazer uma estratégia. Se chega uma paciente que é muito viciada em carboidrato, tá muito... Não adianta ser radical, né? Não, doutor? e é o que você falou, tem que ser rotativa, né? Porque ninguém aguenta também sempre a mesma coisa. Mas eu tenho uns pacientes, que eu costumo dizer que são os pacientes atípicos, que eles são muito focados. Então, por exemplo, assim, esses dias eu peguei um paciente que ele queria pedalar e na altitude do Peru e tal. E aí a gente fez um negócio de choque, porque tinha muita coisa para consertar. E o cara focou e ele fez tudo. Foi, pedalou. Que show, né? Prova Super bem. Ele estava me contando que a prova começou com 100 e terminou, acho que 13. E ele terminou junto com um cara que era atleta olímpico. Então, tipo assim... Nossa, que massa. E o cara, em um mês, ele fez tudo certinho. Então, tem paciente que corre na Atacama, eu tenho paciente que nada nos negócios loucos. Eu tenho uns pacientes assim, que chegam e falam assim, eu quero muito loucos, eu quero né? fazer isso, né? Eu tenho... Você dá o caminho, né, doutor? não faço. Porque não Sim, é meu foco. não tem como. Eu tenho uma paciente que ela é uma mulher que ela corre prova de montanhismo, que ela correu 50 quilômetros na montanha. Uau. 8, 12 horas de prova, subida, descida. Na montanha? Na montanha, Nossa, entendeu? vamos fazer um podcast com ela também. Não, tópico, foco de treinamento, total. Muito demais. Entendeu? Incrível. Paciente, então, assim, eu tenho alguns pacientes que fazem isso, entendeu? E tem paciente que quer, eu quero fazer um triatlo, alguma coisa, que ele fala, no seu caso, vai demorar X tempo. Mas eu tenho paciente que já chega e que tem essas características. Ó, né? é só um projeto verão para daqui 1 mês e meio. É, Tá fácil, Então, tá por fácil. exemplo, assim, o Nutri coloca umas dietas lá que tipo, eu olho aquilo e falo assim, Não vai rolar. sai mas o cara faz, é o foco dele, entendeu? É o foco dele. Tudo é foco, né, doutor? Na verdade... Foco e intestino, a gente na aprendeu. verdade, Quando foca, cresce, né? na verdade, é uma área Foco e interessante. intestino, boa. Quando a gente vai falar, por exemplo, de dopamina, né? Dopamina. É Dopamina. muito interessante. Então, por exemplo, a gente achava que dopamina era o neurotransmissor do prazer. E não é. Dopamina é a antecipação do prazer. Então, por exemplo, né, vamos dizer que um ser humano caçador fosse sair para caçar, ele quer pegar a zebra. Eu uso muito esse exemplo da zebra. Né? Autoria minha, vou fazer o copyright. Então, eu saio para comer a zebra, eu quero churrasco. Quando eu saio, vou comer zebra, estou sentindo o cheiro da zebra, eu vou gerando dopamina. Vai ter zebra hoje. Vai ter ela hoje. Eu vi antecede. a zebra. Ela antecede. Ela Então, por exemplo, eu vou antecede. fazer uma viagem para Roma. Eu começo a já olhar as coisas para Roma. Eu vou criando dopamina. É a expectativa, né? Exatamente. Quando eu como a zebra, aumenta um pouco aquilo, certo? E aí me gera endorfina, sistema endocannabinoide, eu como, a serotonina marca aquilo como uma coisa boa, eu volto, me preparo para a próxima. Então, a motivação, ela não é entusiasmo. Eu acordei cedo hoje para treinar com a minha filha às 5 horas da manhã. Eu acordei e falo assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Não é entusiasmo. Uhul, vou treinar. Isso é euforia. Motivação é o seguinte, qual é a zebra? A zebra é que eu sei que depois que eu treinar, eu vou estar bem. A zebra é eu estar gostando do meu corpo como está hoje. Então, dopamina, ela vem de uma visualização bem feita de qual é o seu resultado. Perfeito. Então, quando você sabe o resultado, quando eu sei o que eu quero, né, a gente estava conversando, a quantidade de curso, a quantidade de estudo que eu faço, meu aprimoramento, porque eu quero entregar para o paciente algo top, totalmente diferenciado. Então, aquilo que eu faço, né, eu falo, Rodrigo, tua vida é uma loucura, mas eu sei o que eu quero entregar. A minha dopamina, eu sei onde está. Então, por exemplo, quando você chega para um cara que ele quer correr no Atacama, a dopamina dele é aquela, ele quer terminar o Atacama. Ele quer terminar e a gente incentiva. O grande problema hoje é que o paciente tem, ele não alimenta a dopamina dele. Então, por exemplo, seu dia de trabalho, você quer fazer um podcast, mas no final do seu dia você não se alimentou a dopamina, você voltou para a toca e não comeu a zebra. Aí amanhã de novo. Chega uma hora que o teu sistema vai falar assim, não tem zebra nesse negócio. E eu começo a fazer rearranjos. Eu começo então a concentrar minha energia pela manhã e eu fico exausto à tarde. Essa é a fase 2 do estresse. O paciente chega no dor, acorda empolgadíssimo. À tarde eu estou exausto, já sei, está em fase 2. Se ele continua nesse sistema, o sistema se inverte. Eu vou tentar caçar os bichinhos da noite, eu vou tentar pegar a raposa à noite. Então a paciente fala assim, ó, eu acordo, não consigo levantar. Aí eu vou arrastado, tenho que tomar café. Chega à noite, eu vou estar instalado. Tipo assim, eu prometi o meu dia inteiro que eu ia chegar para dormir. E chega à noite, eu não durmo, eu tenho insônia. Fase 3 do estresse. Já sei onde ele está. Tudo porque ele não comeu a zebra dele. Fase 4 é a fase o seguinte.
não tem zebra nesse negócio, tá muito ruim, eu vou jogar todo meu adrenal para baixo, eu começo a matar minha tireoide, eu vou jogar minha parte hormonal, que é onde chegam as mulheres que não conseguem engravidar. Como pôr cria se eu não estou tendo satisfação da dopamina, se eu não estou comendo minha zebra? E aí, se eu fico muito tempo em fase 4, em exaustão, eu passo ou para as alterações do estado do humor, angústia, ansiedade, melancolia, tristeza ou depressão, ou eu vou para um burnout, eu não Vícios. aguento mais, né? Ou eu vou para crise de pânico, a adrenal dá uma espremida, né? Joga uma adrenalina, eu quero sair dali, eu quero sair daqui, taquicardia, eu quero ir embora dali, né? E aí eu posso entrar para os vícios, bem pensado isso, porque o que acontece hoje? Hoje a gente não está dando oportunidade para os jovens ou para as pessoas criarem expectativa da dopamina. Pai, eu quero um iPhone. Se naquela época eu quisesse alguma coisa, eu trabalhava, economizava e eu comprava. Que zebra gostosa. Agora eu dou dado. Ah, eu vou para Roma. Só que minha vida é uma loucura. Eu contratei alguém para fazer tudo para mim. De repente um dia acordei, tô aqui em Roma. Eu não criei a expectativa daquilo. Eu estou vivendo num mundo com tanto imediatismo. É o TikTok. É o TikTok. Nossa, e aí, quando eu não consigo suprir a dopamina, quais são as coisas que suprimem dopamina? Tá? Muito. Então, a gente tem numa escala, a gente tem assim, comida, tá? Aí a gente tem aqui sexo e atividade física, e a gente tem lá em cima droga, tá? Como às vezes não tenho acesso à droga, não gosto de fazer atividade física e não estou tendo relação sexual, eu vou comer. É fácil. Ele mata aquela fome de dopamina que eu estou instantaneamente. Então aquela pessoa fala, doutor, eu como de ansiedade, eu como de nervoso. Ok, a dopamina dele está uma porcaria, tá? E o grande problema quando você fala em droga, ou TikTok, ou tigrinho, ou a própria droga, ou a adrenalina O álcool, muito alta. o tabagismo. Então eu tenho paciente, por exemplo, que era adicto, ele usava droga, certo? O que ele falou para mim? Eu vivo numa vida sob controle, tentando colocar um lobisomem dentro do armário o tempo inteiro, porque nada me gera a dopamina que me gerava a droga. Nossa, que difícil. Certo? Isso, hein? Punk, hein? Punk, tá? Então a gente tem estratégias que a gente vai fazer isso. A gente vai, nesses pacientes, o que a gente faz? A gente tenta dar a compulsão para ele para outra coisa. Corrida, que são os pacientes que correm relacionamento, pedalam relacionamento. A gente foca numa coisa que a intensidade, por exemplo, eu não consigo pedalar 8 horas, mas um cara desse que faz dito consegue. E aí ele consegue ter um baratão, porque a zebra dele é uma zebrona, não é uma zebrinha de 1 hora de treino. Entendeu? A gente pode usar, por exemplo, uma coisa muito interessante, que é o óleo do canabidiol, porque o canabidiol ele modula muito parte neurológica, tá? A gente tem algumas coisas interessantes que dá para a gente trabalhar com o óleo do CBD, que é o canabidiol, que é isso, a gente tentar estabilizar um pouco a parte mental. Né? Quando a gente começa a entender de dopamina, por exemplo, a gente vai entender que, por exemplo, o TDAH e o autismo, eles são distúrbios onde as dopaminas estão deslocadas de uma forma errada. Então, existem os medicamentos que concentram dopamina onde a gente quer, mas a gente consegue tentar modular essas dopaminas para estar no lugar certo. Então, dopamina, né? Aí tem muito livro interessante, né? Nação Dopamina e seus mistérios e tal, que vão ensinar esses conceitos. A dopamina, quando a gente começa a entender a chave, a gente consegue entender uma série de coisas que são das angústias da nossa juventude, que tá buscando dopamina nos modos mais fáceis, né? Não é valorizado. Então, quando o paciente chega, a primeira coisa que nas entrelinhas eu tento entender, ou tento fazer ele conseguir ver, por que ele sai da cama? Qual que é a dopamina dele? Entendeu? E todos nós temos alguma coisa que é aquilo que nos motiva, entendeu? Que é aquilo que fala, não, isso aqui, eu trabalho, eu faço a série de coisas, mas o que eu gosto? O que eu gosto? Então, eu, Rodrigo, certo? Eu sou presa fácil para curso e para livro, eu gosto, entendeu? Eu adoro isso aí, porque o conhecimento é uma coisa que eu gosto. Eu gosto na hora de estar entregando, né, de ver o paciente se sentir bem. Eu gosto, é o que me motiva. Adoro atividade física, gosto. Hoje eu consigo, de um jeito que eu consigo, né, ter a dopamina em algumas coisas e tal. Então, quando a gente consegue entender qual é nossa dopamina e o que nos motiva, você consegue tentar dizer, tá bom, qual que é? Eu quero perder 8 quilos. Por quê? Por que você quer perder 8 quilos? Ah, porque eu quero ficar bem na roupa. Por quê? Ah, porque eu quero estar bem com o meu corpo. Falei, então tá bom.
Então vamos começar a sentir bem com o seu corpo desde já. Você não pode esperar perder 20 quilos para sentir bem com o teu corpo. O teu corpo é o que você tem, presente de Deus. Verdade. Então, vamos começar Vamos a valorizar. iniciar a dopamina agora. Agora, vamos valorizar o teu corpo agora e ver o que você consegue fazer com ele que o outro não consegue. Sei lá, a gente vai... Para ele começar a gostar do corpo dele agora e ele continuar gostando do corpo dele. A zebra tem que ser diária. Ela não pode ser daqui eu vou viver minha vida porque, sei lá, daqui 6 meses eu vou viajar. Ou porque sexta-feira eu vou no happy hour. E a zebra é diária mesmo, A né? zebra é Tem que diária. ser. É diária. Tem que ser. Né? Que legal esse Nossa, da zebra. olha aqui. Peguei pra vida. Você vai na clínica do Dr. Rodrigo Luz, você sai de lá com uma terapia de 1 ano em uma consulta. Verdade. É a verdade. consulta dele é 2h30, amiga. Poxa! Que demais. Porque aí a gente, a gente tava falando do Lucas, né, meu professor, o Mida, meu professor também. Quando a gente começa a falar das escalas, das mudanças da PNL, da reprogramação mental, é isso, né? A gente vai tentar primeiro fazer uma mudança de comportamento de local, depois de fazer mudança de crença, de valores. O meio E a influencia ambiência é muito muito, né, importante, doutor? né? O meio influencia muito. Eu assisti um podcast também muito interessante, um trabalho muito legal, que eles estavam falando assim, que eles plotaram durante 3 gerações nível de felicidade, né? E aí eles fizeram um gráfico, tipo uma árvore, assim, onde eles colocaram as bolinhas azuis, as pessoas infelizes, as laranjinhas, as amarelinhas, as pessoas felizes, as laranjinhas muito felizes. E eles foram agrupando. E aí o que eles começaram a ver? Que o ambiente que você vive, ele tem um fator muito forte. As pessoas que você convive, porque agora a gente não precisa conviver fisicamente. Eu posso ter uma convivência mais online. As pessoas que você convive, o estado de humor das pessoas que você convive, ele é muito importante Similar. no seu estado emocional, né? Então, por isso que... Molda você, né? Molda. Sim. Por isso que uma das coisas que eu prezo muito lá na clínica, eu trato meus funcionários, né, como eu trato meus pacientes, eles fazem os protocolos, a gente cuida deles, para que aquele local lá seja um local de bem-estar para todo mundo, não só para os pacientes, mas para quem está lá trabalhando Trabalha ali comigo o dia também. inteiro, né? Hoje eu tenho uma equipe de 10 pessoas, né? Que É, gente. bacana. Vamos conhecer a clínica. Gente, Vamos, vamos. seja muito bem-vinda. A gente vai fazer pode vir aqui lá na clínica Isso. para conhecer também os tratamentos de soroterapia, né? Queremos Os conhecer, nutris. doutor. Vai ser um prazer. Ah, vai que ser um demais. prazer. Doutor, e o papo tá muito bom, mas tem um tema que me interessa muito, Tá, que é o Alzheimer. legal, tema bem atual. Esse tema é muito atual. Todo mundo conhece Nossa, alguém verdade. que tem um familiar que ou já teve sinais, ou teve alguém na família que já teve. Eu tive uma avó que teve um Alzheimer também, bem com Meus 80 dois avós anos. tiveram. É E triste. É aí? triste, É sim, triste. é muito triste. É uma doença que é muito triste, a gente sabe que não tem muito acesso à medicação, mas então existe uma forma de, digamos que, melhorar um pouco a convivência, a vida do portador de Alzheimer? Sim, olha, é um assunto que me interessa muito, é um assunto que para mim também é muito, muito precioso, é o Alzheimer, né? Bom, vamos lá. Primeiro, né? Quando a gente fala de Alzheimer, né? A gente vai entender que quando a gente começa a dar o diagnóstico clássico do Alzheimer, já tem uns 10 anos antes que já começa a dar alguns sinais, Sim. tá? É uma mudança de comportamento esporádica, é uma pessoa que era muito educada, de repente começa a mudar o linguajar, é uma pessoa que muda o jeito de falar, etc. Então a gente tem que ficar atento com relação a isso, né? A gente tem 2 proteínas, né, que são de depósito, né, a beta-amiloide e a proteína tal, que são depositadas no cérebro. Então a gente tem um mapeamento genético com essas propensões. Mas hoje, né, tem muita coisa interessante. Eu estava vendo um trabalho que foi publicado na Universidade da Califórnia essa semana, que ela fez o seguinte, ela começou a observar mudança comportamental nos pacientes com Alzheimer. Então pegava os pacientes com diagnóstico de Alzheimer e começava a implantar para eles mudança alimentar, estilo de vida, atividade física. E a resposta era melhor do que a medicação. Então não que a medicação não tenha o seu papel, mas as mudanças comportamentais são muito melhor, né? Então tem outro que fala, por exemplo, Alzheimer e capacidade muscular da perna. A musculatura eu vi sobre isso. produz um hormônio chamado irisina, que é muito importante para o cérebro, né? A gente tem muita coisa interessante de Alzheimer, o ômega 3, por exemplo. O ômega 3, ele vai fazendo uma limpeza dessas proteínas que se depositam no cérebro.
Então, se você usar um ômega 3 de uma qualidade boa, né, ele vai fazendo essa limpeza cerebral. Nível mais elevado de vitamina D, uma dieta mais proteica e menos carboidrato, uma dieta às vezes cetogênica. E assim, para mim, uma menina dos olhos, a gente falou um pouco de canabidiol, o canabidiol para Alzheimer É fantástico. Sério? Eu vi também esses dias Eu um não sabia estudo. disso. fantástico. Legal. Né? E aí a gente tem o CBD isolado, que é o que a gente tem aqui no Brasil, mas o melhor é usar o CBD, a gente fala o CBD full, que tem o CBG, o CBN e um pouco de THC. É fantástico. É fantástico. São manipulados, né? Não, eu trago importado via Estados Unidos. Né? Mas quando a gente tem as fases do Alzheimer, desde que, né, quando às vezes o paciente chega em uma fase mais avançada, a gente mesmo com todas essas medidas, a gente consegue retardar e ter uma certa melhora. Mas em fases iniciais é fantástico. É fantástico. Então, existem muitas alternativas para o tratamento do Alzheimer hoje. Acho que o diagnóstico, quanto mais precoce, melhor. A mudança de estilo de vida é o que mais temos como efeito. Então, eu tenho uma genética, a gente tem a genética do APOE. O fator genético é muito importante, né, doutor? Eu tenho, por exemplo, então o paciente chega com uma genética de APOE, né? E aí a gente começa a implementar nível alto de ômega 3, de vitamina, né? O ômega 3, né? Eu gravei uma vez um stories do ômega, que é uma coisa muito interessante. Existe ômega 3 de várias qualidades. O pessoal traz fish oil dos Estados Unidos, é uma porcaria. Cadê? Não traga fish oil dos Estados Unidos, pelo amor de Deus. Né? É horrível, porque o óleo do peixe, né? Se a gente não fizer uma extração desse óleo do peixe, ele vem muito carregado de metais. A gente tem um equipamento lá que a gente mede a quantidade de metais, e quando a gente vê o paciente que usa um ômega 3 barato, então o ômega 3 não se compra em promoção, o ômega 3 não se compra em internet. Não adianta ir lá no Target, Walmart, qualidade, peguei da exatamente, prateleira. qualidade boa, estão bem carregado com metais. Perfeito. A gente tem que ver a concentração desses ômegas, então tem alguns ômegas que têm uma concentração muito boa, né? Ômegas que você compra e está tomando muito pouco, mas o ômega 3, como processo de limpeza, é fantástico. Quase todo mundo tem que tomar ômega 3, Todo né? mundo, Todo tá? mundo. Todo mundo. Todo E mundo. qual que é o ômega bom? Onde a gente compra esse ômega? Posso falar a marca? Não? Vamos falar, né? Até eu tô interessada em comprar esse ômega. Eu recomendo umas marcas que a gente fala que são marcas clean label, que são marcas que tem esse olhar integrativo, né? Então, por exemplo, a gente tem da Equalive, que é uma marca muito boa, a gente tem o ômega da Central, a gente tem o ômega da Essential e a gente tem o ômega da Omega Pure. Eu acho que esses 4 são as marcas E a gente muito encontra boas. nas farmácias. Vitafor encontra, né? Que Encontra. bacana. Perfeito. Então fica a dica, Lá gente, na de ômega 3. Lá na clínica eu tenho Na ômega... clínica tem. Eu comecei a trazer isso justamente porque eu tinha tanto paciente que começava a usar ômega ruim, que eu comecei a ter lá para mostrar para o paciente, falar, esse aqui é um ômega que tem legal, mas você encontra ômega 3 de qualidade boa na Quitanda da Maria, por exemplo. Tá? Sim, verdade. Então eu já comprei lá na Quitanda da produtos, Maria. marcas muito boas. Então quando for comprar, melhor comprar marca boa ou não usar, tá? Porque Senão você vai estar prejudicando, né? senão você vai estar prejudicando. Perfeito. E o Alzheimer, a gente tem uma situação que é assim, o cuidador do Alzheimer se desgasta muito, né? Porque uma coisa é você ter um paciente que ele tem uma perspectiva de melhora, né? Então, ele é uma pessoa que está em recuperação, um paciente com câncer de mama, que a gente vai falar assim, olha, ele vai ficar melhor. E aí, quando ele está melhor, ele come a zebra dele, ele cria uma zebrona e come. No paciente com Alzheimer, a gente tem melhoras, mas tem paciente que chega, que ele não consegue ter, já chega não conseguindo melhoras. Então, a gente olha tanto o paciente com Alzheimer quanto as angústias da família, né? A gente vai ensinar a família como lidar com eles, porque eles ficam, né? Você imagina um cuidador de difícil. Alzheimer, ele nem difícil. pensa em buscar a zebra. E aí o paciente Então, chega ele lá, adoece muito. Adoece junto, aí né? o paciente chega lá e fala assim, meu pai não confunde as filhas, mas pai, quem que é essa daqui? E o senhorzinho fala assim, essa aqui é... Tá vendo? Ele não lembra de mim. Eu falo, você não pode ser isso gera angústia nele. Já Entendeu? abordou de uma forma Já abordou de uma errada. forma errada. A gente tem que abordar que vai dando um conforto. E aí, quando a gente faz isso, o paciente fica mais calmo, o paciente fica melhor, né? Gera angústia, tristeza, né? Tudo que é ruim gera naquele momento, né? Que legal. Então, na clínica, a gente consegue também esse Sim. apoio, Sim. né? As famílias também, não também. só o portador de Exatamente. Alzheimer, mas também a família. Ao cuidador, né? E ao Isso cuidador, serve tanto para principalmente. Alzheimer quanto para quem tem câncer. Então, o paciente, quando ele vem com câncer,
na consulta eu sempre trago ou o cônjuge ou quem está do lado dele para também conversar, para ele saber como abordar, tá? Por mais que a gente coloque e motive, mostre o foco, mostre as zebras, somos seres humanos. A gente vai ter dia que a gente vai acordar desanimado, vai ter dia que a gente vai querer jogar tudo para cima, entendeu? Vai ter dia, né? Tirando os meus pacientes hiperfocados que, né? Então, voltando um pouco de Alzheimer, então, tem um lá na plataforma da Disney, do canal da Disney, aquele ator que fez o Thor, o Chris Hemsworth, né? Sim. Ele tem lá chama acho que Sem Limites, alguma coisa assim que ele fez, porque ele descobriu a genética que ele tem propensão para o Alzheimer, né? No teste genético, No a teste gente genético, consegue descobrir descobrir isso, né, doutor? E aí ele vai atrás de coisas, né, que vão prevenir. E ele, embasado, fizeram esse programa, ficou muito bem feito, bem legal. E ele pega universidades e tal. E aí ele vai colocar lá terapia do jejum, terapia do gelo, então você tomar o banho gelado, terapia das... Então, assim, Que legal. muito interessante, assistam, é bem legal. E assim, só o Thor mesmo, porque eles conseguem colocar Sim, o cara né? para nadar 3 graus negativos. Meu Então, Deus, eu me arrepiei de não. pensar. Eu já ia morrer de cãibra. Mas ele mostra o conceito, você não precisa nadar Sim. 3 graus, mas você pode também, depois do seu banho, né, tomar 30 segundos de banho gelado, porque isso vai mudar o teu padrão de Dá gordura, brilho pro cabelo. uma série de coisas. Isso eu sei, Você não é precisa verdade. fazer uma dieta, um jejum de 4, 5 dias, mas você pode, uma vez por mês, fazer um jejum de 24, por exemplo, entendeu? Então, dá pra gente encaixar umas estratégias dentro do que a gente consegue, né? Então, Que bacana. né? Muito legal, Muito né, legal, Ari? muito. Não, olha, na clínica do Dr. Rodrigo Luz, você vai conseguir fazer desde o seu mapeamento tem genético tudo. Exatamente. e ter uma consulta com essa pessoa maravilhosa. Até sair com o seu ômega 3, o melhor que tem aí no mercado. Foi Amiga, muito bom. foi muito Quanto bom, conhecimento que a gente Muito teve que deixar. Eu vou conhecimento. ficar aqui a Obrigado. tarde Precisamos toda. fazer pod 01, 02, vários, né, doutor? Precisamos. E vamos lá adorei conhecer também. a clínica, Tô Vamos só doutor. conhecer a Gente, clínica, bem. com certeza. Muito obrigado. Vamos para o nosso bate-bola? Vamos, que a gente Vamos. tem um momento aqui no podcast que a gente faz um bate-bola. São perguntas rápidas. Tá bom. E aí o doutor vai responder o que vem à mente, ok? Tá bom. É Vamos aquilo lá. que vem no coração. Ai, meu Deus, essa quinta série chegar, como é que eu faço? Ai, ai, ai. Aí não vai ter como, hein? Esconder depois. Então vamos pro nosso bate-bola? Bora, Ari. Bora lá. Bora. Vamos lá, doutor. Um sonho. Um sonho, viajar ao mundo. Boa. Boa. Também. Família é? Minhas filhas. Lindo. E Deus? E Deus, é tudo, Tudo mesmo. tudo. Sucesso é? Estar feliz consigo mesmo. Boa. Uma música. Ou um estilo musical. Uma música, me apertou, eu gosto demais. Eu vou dizer uma que eu estava escutando agora cedo do CEO, que era, nossa, como é que chama? Crazy. Muito boa. boa. Gosto também. Uma inspiração. Uma inspiração? Eu acho que minha mãe. Que legal. Ela é uma batalhadora, sabe? E é uma pessoa que, assim, sempre tem aquela palavra correta na hora certa. Certeira. Certeira, né? Que bacana. Acho que nem todos os cursos de coaching, psicologia, neurolinguística dão uma palavra tão assertiva Quanto a sua mãe. igual a minha mãe. Que bacana. Mineira, né? É, mineira. Mineira, né, doutor? Mineira. É. E uma saudade. Uma saudade. Minha infância, né? Do sítio da avó. Tava falando, nossa, como eu tenho Delícia. saudade do meu sítio, dos meus avós. Viu? Comer fruta do pé. Nossa, bom demais. Aí minha avó tinha uma gaveta de roupa, que era roupa da fazenda. Toda a família doava as roupas da fazenda e colocava lá, roupa velha. A gente chegava nas férias e ali com a roupa da fazenda a gente vestia o que a gente quisesse, entendeu? Então eu lembro que eu tinha uma calça daquela, tipo, daquela marca Diana, que ela era uma imitação da Adidas, que eu punha aquilo, eu punha uma bota de borracha, né? E eu punha uma roupa que eu nem sei o que era, que eu me vestia como se fosse um soldado do faroeste americano, né? E eu tinha uma espingarda de pau velha que eu saía, eu ficava o dia inteiro andando. Caçando rolinha. Caçando, meio brincando imaginariamente ali. E depois brincava com meus primos, a gente tinha
fazia uma represa no lago. Nossa, como foi bom. E tinha fogueira à noite. Tinha fogueira Essa à foi a minha noite. infância na Nossa. roça também. Acordava cedo, o avô levava a gente pro estábulo. Foi muito legal. Gostoso. Foi muito Que legal. bacana. Foi muito legal. E o que o Dr. Rodrigo diria para o Dr. Rodrigo de 20 anos atrás? Se eu pudesse Calma que vai dar chegar- certo. Calma que vai dar certo. Porque, tipo, hoje eu tenho uma ansiedade mais controlada, mas eu sempre fui muito ansioso. É uma gula de querer fazer uma série de coisas, tudo, entendeu? Sim. Então Ao eu mesmo acho que tempo, né? a minha gula não é alimentar, mas é uma gula de fazer muitas coisas, né? Então, vários cursos ao mesmo tempo, vários livros ao mesmo tempo, vários aprendizados ao mesmo tempo. Agora com essa coisa na internet, com uma quantidade absurda de informações, verdade, sim. entendeu? Então, tipo assim, e tudo é muito legal. Tudo pra mim, tudo é muito legal. Dá vontade de fazer tudo, né, doutor? Então, tipo assim, eu olhava assim, calma que vai dar certo, entendeu? Vai com calma, só com vai, né? Calma que vai dar certo. Respira. Né? Que bom, doutor. Foi um prazer tê-lo aqui Prazer no nosso é meu. podcast. Prazer muito grande. Pode vir quantas vezes Só chamar. quiser, com certeza Só chamar. já está Tem que falar convidado. pro público, que curte, clica, exige minha presença, que a gente volta. Não, e Com nós certeza. queremos ir até a clínica Será um também prazer, vamos para lá. ver, né? Vamos, com Eu não certeza. conheço ainda a soroterapia, estou interessadíssima, achei muito legal. Tem muita coisa legal. Tem a soroterapia, a gente tem as tecnologias que a gente faz o diagnóstico, né? Que eu uso lá, eu uso o Complex, eu uso um mineralograma por refração de laser, a gente usa um equipamento que a gente faz uma biorressonância, a gente tem a máquina térmica, que é a fototérmica é uma coisa muito legal para Nossa, diagnóstico que e tal. bacana, né? né? Tecnologia sempre aí Sim, auxiliando. a gente usa muita coisa de biofísica, então a gente tem os detox na parte de biofísica, a gente tem alguma coisa que a gente mexe com ozônio, então tem uma série de coisas lá e ano que vem vai ter novidades. Sempre Sempre novidades. Sempre Sempre novidades, novidades, em né? primeira Sempre mão, novidades. essa Primeira mão, hein, doutor? Né? Foi um Pode prazer, deixar. doutor. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado, te Obrigada agradeço. e Vamos brindar? Vamos. Pode vir. pode vir. Pode vir. Pode vir.